Está no ar mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. O nosso ano já está chegando ao final. E eu quero já desejar a todos vocês um Feliz Natal, um feliz ano novo para você, que Deus faça muitas realizações e bênçãos na sua vida em 2014, família já se reunindo para comemorar o Natal, preparando e planejando o ano que vem. E nós estamos mais um dia aqui no Antenados na Geral para falar um pouco sobre, elucidar um pouco sobre a Bíblia para você. No programa de hoje vai ser um papo muito gostoso e importante. Você tem que ouvir e participar conosco hoje. Nós vamos falar um pouco sobre qual é o nosso papel como evangélicos, cristãos, nos dias de hoje para combater o pecado. E eu não estou falando só o pecado pessoal nosso do dia a dia, que nós sofremos tentações, mas pecados que de fato se institucionalizaram no nosso país. E aí podemos falar de muitos, da corrupção institucionalizada, de outras coisas mais, que a gente pensa, quando a gente fala de corrupção, a gente só pensa em política, mas na verdade a corrupção, a consequência é chegar na política, ela está meio que intrínseca na cultura brasileira. E qual é o nosso papel como igreja para mudar esse papel, isso tudo no nosso país em 2014? O que nós podemos fazer no nosso dia a dia? Como podemos nos preparar espiritualmente também para isso, para essa batalha, que eu acredito que seja uma batalha aqui carnal, mas também tem muita coisa espiritual por trás disso tudo. Como é que nós nos preparamos para essa guerra? A armadura de Deus, como é citado na Bíblia, o que nós temos que colocar e vestir para nós enfrentarmos o dia a dia da nossa sociedade? Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras e Paciência, pastor Silas Cavalcante. Pastor Silas, bem-vindo ao Antenados na Geral. Hoje a gente vai guerrear contra o pecado. Obrigado, André. Boa tarde aos telespectadores, boa tarde aos meus pastores, amigos, essa mesa seleta e com certeza vamos aprender muito com esses homens de Deus que aqui estão. E parabéns pela temática que vai de encontro a uma reflexão que a sociedade precisa passar, já que nós estamos vivendo um momento de tantas manifestações, as pessoas estão brigando pelos seus direitos, mas acho que o cidadão tem que começar ele também a mudar o seu comportamento para que toda a sociedade mude. Acho que é a pessoa que dá um lugar no ônibus, é o cara que respeita a vaga do outro, é o cara que respeita a lei de silêncio. Se a sociedade mudar esses pequenos detalhes, o mundo vai ser bem melhor. Também recebo para falar um pouco sobre isso ele que é pastor e escritor, pastor Gerson Eliseu. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde, André. Boa tarde, Brasil. É um prazer estar aqui mais uma vez no Antenados e eu tô me sentindo como um leão aqui na cova dos Daniéis. Aqui tá cheio, aqui tá então, forte. Hoje tá... Tá forte o negócio aqui hoje. Tá forte, né? Mas posso mandar um beijo? Pode, um abraço? claro, aproveitando essa oportunidade, quero mandar um beijo para minha esposa e minhas 3 filhas, Abigail, Raíssa e Esther. Apanha quando chega em casa. Tem que falar, entendeu? Senão apanha quando chega em casa. E parabéns para elas que as 3 passaram com as notas máximas. São meu orgulho. Beijo para vocês. Hein? Também recebo aqui no Antenados de hoje ele que é bacharel em teologia e pastor da Assembleia de Deus em Santa Cruz, pastor Sérgio da Costa. Pastor Sérgio, bem-vindo ao Antenados na Geral. Olha, é um prazer mais uma vez estar aqui, junto com essa turma gloriosa aqui de homens de Deus, né? Que eu sou fã, eu não era para estar sentado aqui nessa cadeira, eu era para estar do outro lado, presta atenção. E eu queria dizer que o tema que você puxou é um tema muito bom, que se o homem conseguir mudar o mundo que vive dentro dele, em volta dele, tudo será mudado. Lá em Brasília sentou um funcionário, junto com aqueles parlamentares comendo, né? Aí quando perguntaram o funcionário, você mora onde? Ele disse, eu moro lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro só tem ladrão de banco, lá estão assaltando os bancos, carro forte. Aí o funcionário falou assim, e pior que lá eles só assaltam carro forte e banco, e vocês aqui que tem carteira assinada para roubar a nação inteira. Foi aquela confusão, sabe? Então acho que se o mundo de dentro do homem for mudado, em volta tudo é mudado também. E muitas vezes, pastor, só pegar esse ensejo que eu acho interessante isso, as pessoas falam, não, mas é um sistema que já está colocado, não tem como mudar. Eu acho que ontem eu tenho visto durante a semana, não sei também da história, da questão da fé, da religião de Nelson Mandela, mas está aí um grande exemplo e orgulho, talvez, para a nação dele e tudo mais. Uma pessoa que mudou um sistema inteiro, o sistema de segregação, o sistema que negros não... Eu achei tão forte o legado que ele deixou, e assistindo a questão das homenagens para ele, que pela primeira vez na história, um presidente americano foi lá e apertou a mão do presidente de Cuba.
né, do Castro e o Barack Obama, depois de morto, ele ainda está realizando coisas. Uma pessoa que mudou dentro de si, entendeu o seu papel na sociedade e conseguiu mudar o mundo inteiro. Então a gente já começa também o Antenados deixando, se você quiser mudar, você consegue. Não tem essa de, o sistema e tudo mais. Você pode sair desse sistema e mudar tudo. Para falar também um pouco sobre isso, recebeu ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, Marechal Hermes, também é professor e escritor, pastor Rubens Teixeira. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. André, é um prazer meu estar aqui com meus companheiros, todos eles homens de Deus e muito bons, muito bem preparados, e com os telespectadores que são a razão do nosso trabalho aqui. Um prazer enorme estar com todos vocês. Agora, com relação ao Mandela, segundo algumas matérias que eu li, ele era cristão, né? Ele, pelo menos no livro, na autobiografia dele, ele tinha apontado para essa direção e me parece que era até metodista. Quem vê a história da vida dele não tem como falar diferente. E era, parece, metodista, inclusive. Perfeito. E com relação, você falou a respeito da ida do Barack Obama, que disse, segundo a imprensa divulgou, que cada ato que fazia pensava no Mandela, né? Quer dizer, tomava como referência. Só para vocês saberem, Mandela, segundo também noticiou a imprensa, era figurado na lista de terroristas lá dos Estados Unidos até o ano 2008 e foi retirado da lista pelo Barack Obama depois que ele assumiu a presidência dos Estados Unidos. Cuidado com o conceito que as pessoas têm umas sobre as outras. Muito cuidado sobre os consensos. Cuidado com os estigmas. Cuidado. A Bíblia diz que é pelos frutos que se conhece a árvore e não pela fala dos outros, e não pelas palavras alheias, e não pelo consenso. Cuidado que o consenso normalmente aponta para o meio, para aquela parte de que todo mundo pensa igual. E isso empurra um pouquinho para a mediocridade. Se nós não tomarmos cuidado, a gente vai pensar todo mundo igual e ninguém pensa diferente. E ao pensar todo mundo igual, fica todo mundo na mesma balaia de gato, se estiver pensando errado, não muda. Deixa eu começar nesse pensamento até. Nosso debate de hoje nós vamos falar um pouco sobre como revertir de fato a armadura de Deus e batalhar contra as investidas de Satanás, o pecado, como ir na contramão talvez de um sistema, de um método de pensamento que talvez uma sociedade tenha, talvez um pecado institucionalizado. Mas antes da gente falar disso tudo, eu gostaria só de ater a algo que foi falado pelo pastor Rubens, a questão de cuidado antes de falar de alguém, cuidado antes de julgar e jogar palavras para alguém, porque principalmente no Brasil, e aí vai uma autocrítica, e eu me incluo nisso tudo que eu estou falando, tá? Eu acho que talvez o Brasil, e tinham índices aí que eu vi no jornal de estudos de países onde mais existe corrupção. E quando a gente fala corrupção, não é a nível de política e de governo, eles estão falando a nível de sociedade, uma sociedade corrupta, porque é muito fácil para a gente hoje pegar, apontar e ver esses escândalos em política, em mensalão e por aí vai, e apontar e falar, tá vendo, tem que ir para a cadeia, é um bando de corrupto e não presta e não sei o quê. E conforme um rapaz, eu vou até começar com a pergunta desse rapaz, que ele falou, André, uma vez eu me vi na seguinte situação, as pessoas vendo jornal e descendo o cacete, falando mal dos políticos, que era corrupto e tudo mais, e todo mundo assistindo no Gato Net. Para quem não conhece isso, isso na verdade é um termo bem carioca. É quando você pega a TV a cabo, que tem uma TV a cabo chamada Net, e você faz um gato, faz uma gambiarra e pega aquilo sem pagar. Você já está cometendo um crime. Então, você está furtando o sinal. Furtando o sinal. Furtar sinal. Está no Gato Net, está assistindo, está falando mal do cara que é corrupto. E isso não deixa de ser uma corrupção. E daí vai, dá propina para a guarda, se está atrasado seu documento, se você fez alguma coisa de errado. Nós somos uma sociedade bastante corrupta, mas a nossa tendência sempre fala, não, é o governo, é culpa deles, é por isso que... Com certeza, André. Eu li um tempo atrás sobre a mudança. A Nova York era uma cidade que estava totalmente tomada de violência, era uma cidade que não havia respeito. E o prefeito, eu esqueci o nome dele na época, que revolucionou, ele começou com o projeto Tolerância Zero. E aí ele começou com os pequenos delitos. No Rio de Janeiro se ataca muito o narcotráfico, se ataca o tráfico dentro da favela, mas se esquece dos pequenos delitos. Se esquece daquele cara que bota o som alto de madrugada e não respeita o outro. Se esquece dessa questão de gato net. E essa impunidade vai crescendo, né? Vai crescendo, vai se institucionalizando dentro de uma consciência da sociedade. O cara acha que é normal. O que é errado passa a ser normatizado e a pessoa vai passando disso de geração. O filho vê o pai colocando, e o filho casa, não, vou colocar na minha casa também. Então o pai tem gato net, o filho também coloca gato net, aquilo acaba sendo normal. Como a pessoa vai no supermercado, toma um iogurte, come um queijo, come um biscoito, depois pega aquela
embalagem e joga fora. Eu, às vezes, até vou no supermercado e, às vezes, a gente está fazendo compra, quando a gente está vendo comida, a gente tem tendência de querer comer. Até é bom você não fazer compra com fome, você acaba comprando além, acaba comprando além. E, às vezes, eu tomo iogurte, mas eu deixo separar dentro do meu carrinho, não estou aqui querendo ser hipócrita, é o que eu faço, deixo dentro do meu carrinho, quando chega lá, passa o código de barra e eu pago, porque aquilo não é meu, aquilo é do... Se o dono do supermercado é milionário, é multibilionário, ele fez por onde? Então, as pessoas têm consciência, não, o cara é muito rico. Então, eu entendo que precisa mudar esta consciência da institucionalização das coisas erradas e num patamar dentro de uma sociedade. Mas eu não quero generalizar, não. Porque o Rio de Janeiro, infelizmente, eu sou carioca, vou te falar, no Rio de Janeiro a coisa está muito bagunçada. Porque eu vou em Curitiba, às vezes eu viajo para Curitiba, e é uma cidade organizada. É uma cidade que a polícia de Curitiba é uma polícia que se você tentar corromper, você vai passar vergonha. Infelizmente, estamos falando aqui de uma instituição que é a Polícia Militar, eu sei que não é a maioria, mas existe dentro do Rio de Janeiro comportamentos e atitudes que nós não vemos em outros estados, não vejo em outras capitais. Uma camelô, o cara pega, bota uma banca de CD pirata de 50 metros quadrados. Eu fui em Curitiba, você não vê um camelô no centro de Curitiba. Então, é uma questão também de governo e uma questão de consciência. Deixa eu fazer uma boa analogia sobre essa questão de institucionalização de pecado, antes de ouvir os outros pastores, mas eu achei interessante enquanto o pastor Silas falou. Eu lembro na época, e eu não vou falar aqui, prestem bem atenção antes de ir para o break, mal dos flanelinhas. Eu acho que é um trabalho respeitoso, que você, enfim, consegue suprir as necessidades da sua família, mas eu achei interessante porque foi algo institucionalizado. Antes não se tinha controle disso. Aí você ia para algum evento que tinha muitos carros, isso há 10 anos atrás. Você estacionava lá e ia andando e pronto. Aí, a partir do momento, chegou uma pessoa e fala assim, ó, R$5 aqui, senão não estaciona. Aí você fica até com medo de botar ali. Eu já fui em alguns locais aqui para ir no Maracanã em jogo, o cara falou assim, R$30. Ele que dava o preço do espaço público que eu ia estacionar. Mas calma aí, claro que hoje existe uma regulamentação, acho que deve-se continuar fazendo isso, mas não sei se é uma boa analogia, mas no pecado às vezes é assim, quando nós começamos a fazer, parece que é uma coisa normal e aceita, porque todo mundo faz, então vamos logo institucionalizar, falar que pode fazer e deixar isso normal, que isso já não vai incomodar tanto a gente. Então, hoje, às vezes é muito fácil nós olharmos e falarmos mais de um político, do governo, que é corrupto e tudo mais, mas a gente está com gatunete, mas a gente está estacionando no lugar que não dá, mas a gente está se aproveitando de coisa dos outros, se apropriando de coisas que não são nossas, para nos dar bem, e a gente pensa que a gente falar mal vai mudar, e não vai. A gente está tirando o cisco do olho dos outros, mas a gente está com uma trave na nossa visão. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco da visão de vocês, como essa questão, como é que vocês acham essa institucionalização do pecado no Brasil, como a gente consegue mudar, como é que a gente consegue guerrear e lutar contra esse pecado e outros mais que nós vamos abordar no Antenados de hoje. Não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos falando um pouco sobre como combater o pecado, como revestir da couraça da justiça, da armadura de Deus, para podermos combater tudo isso que acontece hoje, principalmente no nosso país. Estamos falando no primeiro bloco e nesse segundo bloco sobre algumas questões institucionalizadas, coisas que eram errado e foram com o tempo, normal, todo mundo faz, e a gente culpa o outro, mas nós fazemos também. Pastor Sérgio, como é que o senhor entende toda essa questão do pecado institucionalizado? Eu já passei até por esse negócio de estacionar o carro e me cobrarem um valor que eu não tinha na hora para pagar. Hoje, por estacionar o cara, R$20. Eu falei, meu Deus, minha esposa estava, eu só tenho 10 no bolso agora, essa é só cartão de crédito. Eu falei, aceita cartão de crédito? Foi confusão. Eu passei por isso. O mundo, André, essa pauta é muito delicada e muito difícil de falar, entendeu? Porque nós que trabalhamos em comunidade, nós sabemos que a maioria dos terrenos em comunidades são tudo terras devolutas, pessoas invadiram, não tem documento da terra, muitos não pagam água, muitos não pagam luz, entendeu? Um negócio corre dessa maneira e nós não podemos falar nada a respeito disso, nós temos que pregar a palavra. Essa é a verdade. Quem é o pastor que visita um presídio e quando ele chega dentro do presídio, ele pergunta: quem mora aqui na favela da Vila Vintém? Levanta a mão todo mundo. Quem mora na favela do Antário? Eu. Quem mora lá no Leblon? Ninguém. Quem mora em Copacabana? Ninguém.
Quem mora na Barra da Tijuca? Ninguém. A gente descobre que o rico é muito bonzinho, que ele não comete crime. Eles até são algemados, tá entendendo? Mas não cometem crime. Então, nós ficamos assustados com isso. Pessoas que são ricas, aquelas firmas grandes, faz lá um trambique no imposto de renda para não pagar imposto de renda. E vai por aí afora. Diz que as pessoas mais ricas que tem pagam mal os seus funcionários, aquelas empregadas domésticas que congregam na minha igreja, que tudo reclamando. E ele tem carro, ele tem avião, tem não sei o quê, mas me paga tão mal, pastor. Ora por mim, até o pastor ficar orando lá. Está entendendo? Nós estamos vivendo uma sociedade corrupta. E está dizendo Ezequiel, né? Dizendo assim que Deus viu uma brecha e falou assim, eu queria ver se tivesse um homem na cidade, um só, para ficar na brecha, e não encontrou, diz que não encontrou, porque pelaquela brecha estava entrando inimigo, entendeu? Então nós temos que entender que isso já vem de anos. O português, em vez de mandar as pessoas para o Brasil, pessoas de bem, dizem, eu não sei se é verdade, mas dizem que só mandava ex-prisioneiro, pessoas condenadas, pessoas ladronas. Isso aconteceu na Austrália também, na sociedade. Pessoas ladronas, você roubou, então vai para o Brasil. Era uma condenação, entendeu? E eu fui passando para o outro. Aí diz a Bíblia assim, que no livro de Provérbios está escrito assim, que a mulher comeu do adultério, limpou a boca e disse, não tenho cometido delito algum. Virou uma coisa normal, entendeu? Só quem pode mudar isso, primeiro é Deus através da igreja. A igreja é uma sociedade na terra do reino dos céus que pode mudar isso. E tem que mudar bem devagar, porque tem coisa que não é a igreja que tem que mudar. É o governo que tem que mudar. A gente pode fazer sim, pregar a palavra, Jesus mudar o homem por dentro. Ele mesmo sentir, não, isso aqui eu não vou fazer porque é errado. Mas tem coisa que nós não podemos mudar. Quem tem que mudar é o governo. Pastores, o que você acha um pouco de como combater até esse tipo de coisa? Olha só. A Bíblia, em Mateus capítulo 7, versículo 1, Jesus falou assim, não julgueis para que não sejais julgados. Por outro lado, em Coríntios, o apóstolo Paulo falou, se nós nos julgássemos a nós mesmos, o que acontece? É verdade que a sociedade brasileira é o que é porque planta, definitivamente. Meu pai falou que outro dia, meu pai é um homem muito sério, um homem de 76 anos, virou uma Kombi com alguns produtos que o camarada devia levar para a mercearia dele, para o supermercado. Aí meu pai foi tentar ajudar a catar as coisas para botar na Kombi. Quando ele viu, o pessoal estava saqueando. Ele teve que ir embora, que senão a polícia ia chegar e parecer que ele estava saqueando. Uma sociedade que faz isso, e não são poucas pessoas que fazem isso, é uma sociedade que não tem que reclamar da miséria, que ela mesma é miserável no seu próprio comportamento. Não tem jeito. Alguém, por exemplo, que furta um sinal de televisão. Gente, se alguém ficar sem... Eu fui criado sem televisão, por opção do meu pai também, porque não tinha dinheiro para comprar e não recebia quem doava, porque era filosofia na época, o pessoal da igreja, Assembleia de Deus e outros mais, e não eram muito simpáticos à televisão. O que acontece? Hoje ele tem e eu tenho também. Quer dizer, o que acontece? Vai morrer de fome sem o sinal? Se furta é porque é ladrão, não tem meio termo. Isso aí não é porque é coitadinho, não. O governo não pode mudar isso, não. Quem tem que mudar isso é quem furta, é o ladrão. Seja um ladrão evangélico ou seja ladrão de outra religião. Então, se a sociedade, quem suborna o policial, quem tem que mudar é quem está subornando. Subornando por quê? Não cumpriu a regra? Agora assume a consequência. Então, se o cristão lá, o evangélico, suborna, é corrupto. Por outro lado, a sociedade, na época das eleições, escolhe seus candidatos. Pergunta para quem está te pedindo para votar em A, B ou C, por que está te pedindo? Se você não souber por quê, é porque você está sendo, desculpa, mas um alienado. É porque você ajuda a construir um Brasil alienado e ajuda a botar lá políticos que você depois vai reclamar de quê, que se você é um alienado? Então você tem que saber por que você vota. Ah, mas porque o meu líder pediu, por que que ele pediu? Pergunta para ele. O que que esse político faz de bom para o Brasil para merecer seu voto? E se merece, dê o voto ao político. Se não merece, não dê. Ponto. Agora, se você dá um direito, Deus te dá o livre-arbítrio de votar. Aí o Estado brasileiro também dá, também é democracia. Aí você se deixa enganar por um show, se deixa enganar porque... Olha só, falar bem baixinho aqui, mas no microfone. Se a sua igreja vende voto por tijolo, a sua igreja é corrupta. E você também. Eita. Se a sua igreja fica pedindo dinheiro para político, aonde o político vai arrumar dinheiro, gente? Queridos, vamos falar sério. Aonde o político vai arrumar dinheiro, pô?
Você está levando o político, em vez de pregar para ele, levando ele a se corromper, a ser um corrupto. Está levando a igreja, levando o camarada para o inferno. Está preocupado com o Congresso, preocupa com a vida eterna do político, quer ir para o inferno. Vá se corromper sozinho. Fica muita gente aí pedindo dinheiro para político, pedindo obra, o político para fazer obra na igreja. Como o político vai arrumar dinheiro, queridos? Vamos parar com essa patifaria. Quem pedir voto para você, seja quem for, se vier um anjo do céu pedindo um voto para você, pergunte por quê. Porque Deus te deu esse livre-arbítrio, um anjo não pode tirar, Satanás não pode tirar, e nem qualquer outro ser humano pode tirar, independente do título que ele tenha, inclusive de semideus, se for o caso. Eita Deus, pastor Jess, tá quente o negócio, mas a gente tá falando isso até... E como se institucionalizou essa questão até nessa esfera mesmo, né? De troca, de venda, às vezes a gente vai e cobra de uma pessoa, a gente falou isso aqui no intervalo, às vezes o político vai lá e compra um voto, né? E aí a gente vende o voto e vota no cara, e depois a gente quer reclamar dele. Calma aí, ele já pagou a gente, já tá pago aquilo que ele deu. Um jogo de corrupção. Eu vou reclamar o quê? É um jogo eleitor ele político. Ele já pagou pelo meu voto, né? Então, enfim. Bom, é fato que nós brasileiros, e, aliás, toda a América Latina, nós somos fãs da educação, do progresso e da cultura elevada do primeiro mundo, seja do velho continente, a Europa, ou a América, o Canadá. E a gente é fã, a gente inveja, a gente deseja que isso aconteça, que a realidade, que a educação, que a civilização, mas a gente precisa entender que de fato não existe, isso é uma ilusão de ótica. Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Paulo fala em Romanos que a criação geme com dores de parto. O primeiro mundo é o primeiro mundo porque ele se criou e se fez em detrimento às custas da pobreza do segundo e terceiro mundo, né? Os países ricos e educados, eles são educados, né? Por quê? Porque eles exploraram as colônias. A África é o que é porque a Europa fez aquilo lá. O primeiro mundo é o responsável pela corrupção, pela miséria do segundo e do terceiro mundo. Então, o mundo é injusto. Você vai nos Estados Unidos, vai na Inglaterra e vê o progresso. Aquele progresso foi feito com dinheiro, com espólio, com colonização, com injustiça. A base do governo humano, seja aí do primeiro, segundo e terceiro mundo, é injustiça. Toda a riqueza, os países ricos só são ricos porque eles... Calma, deixa eu só completar. Então, tudo está misturado com a injustiça, né? A injustiça ela é a base da corrupção. O Brasil e a Alemanha são os dois países que têm os maiores impostos para a sociedade, só que na Alemanha as coisas funcionam. A injustiça dos impostos, ela obriga o povo a se corromper, ela faz isso, né? Então, a injustiça está entranhada, a injustiça gera corrupção. Então, só haverá governo justo quando o Messias vier reinar. Será rei e sacerdote. Enquanto não houver o governo messiânico sobre a terra, não haverá sociedade justa. Ela pode ser educada, mas ela é injusta. Ela pode ser civilizada, mas é injusta. Entendeu? Então, o Brasil, o que nós vivemos no Brasil hoje, o nível cultural do povo brasileiro, entendeu? É histórico, foi provocado pela história da colonização, pela história da forma como o Brasil foi colonizado. É também provocado pela injustiça das nossas leis, que as leis, claro, são feitas para os empresários, para quem tem dinheiro, essa é a realidade. Leis não são feitas para o povo. Então, a injustiça está em todos os níveis, está na legislação, ela está na cultura, está na educação, está na distribuição de bens, tudo. O mundo hoje, a base, o mundo jaz no maligno. Isso foi Jesus falou isso. Agora, o que nós podemos fazer para mudar isso? Nós não podemos mudar, mas nós podemos ser uma luz no meio das trevas, um referencial. Concordo. Não, pode falar, pastor. Não, que até levanta isso. Tem uma pessoa que mandou, achei até bonita a maneira poética dela passar isso. Ela falou assim, André, dentro disso, como resistir o pecado, a tentação nos dias de hoje, não se corromper, sendo santos no meio do lixo. Ele botou assim, até uma frase bem conhecida, que chamam de a graça da garça. É a habilidade de estar com vestes limpas, mas em meio à lama. A garça, ela mora em lugares de lama, mas ela tem a perna comprida. Pode ver que a perna dela está sempre branquinha, sempre limpinha, mas ela mora no meio da lama. Então, essa é a analogia que ele fez, talvez, para quem é luz hoje. A gente está no meio da escuridão. Mas, meu irmão, não vamos deixar de brilhar, não vamos nos sujar. O pastor, claro que existe aí uma escatologia daquilo que vai acontecer. O mundo não vai ser restaurado. A igreja não tem como restaurar o mundo na sua plenitude,
concordo plenamente com o pastor Jess. Eu entendo, mas nós temos que continuar fazendo o nosso papel. Nós temos que ser a andorinha que vai jogar a gota d'água. Eu entendo que a palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele muda comportamento, ele muda a mente. É o papel da igreja, é aquele cara que ele bebia, que ele tinha problema com drogas, e a igreja, pela palavra de Deus, foi lá e restaurou aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O problema é quando a igreja perde essa identidade, quando a igreja se contamina, como muito bem disse o pastor Rubens Teixeira, e a igreja perde essa legalidade de chegar para a pessoa, muda o seu comportamento quando a igreja está... Vamos para um rápido break, depois nós voltamos para o nosso debate, e a gente entra um pouco nisso, porque eu acho que aí que talvez uma sociedade comece a perder a esperança. Porque quando alguém comete um delito e a polícia vai lá e prende, é o papel da polícia e a pessoa tem a liberdade de cometer o delito que seja. Porém, quando quem é agente de paz e de justiça comete a injustiça, aí, por exemplo, a gente está vendo esse caso da juíza agora de Niterói, que está sendo julgado, todo mundo está indo para a cadeia, de policiais militares que mataram uma juíza porque estavam investigando. Então, quando você pega o agente do bem, da paz, e ele que promove a injustiça, esse que é o meu medo, e vai dentro daquilo que o pastor Rubens falou. Quando a igreja, que é agente de Deus na terra, de restauração, e ela passa a ser o agente de corrupção, enfim, de acertos. Perde o referencial. Né? Perde o referencial, meu irmão, aí sim, aí que eu fico com medo. Porque quando alguém comete um delito, eu até falo assim, não é normal, mas, enfim, está cometendo. Mas quando é o agente da paz e da justiça que faz isso, eu falo, aí, André, meu irmão, agora eu estou com medo. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, que eu estourei tudo aqui já nesse intervalo. No segundo bloco, eu tenho um recado para você. Veja só esse vídeo. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 110307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Tá gostando? Terceiro bloco do Antenados na Geral ao vivo. Nós estamos aqui, olha, tá um debate muito interessante. Estamos, de fato, pensando e matutando um pouco sobre como mudar situações institucionalizadas, pecados como estão embranhados na sociedade, na nossa cultura. Como fazer, Olha, a gente até citou alguns homens no começo, claro que dentro disso tudo vão ter aí homens, vão ter mártires, pessoas até que morrem para poder fazer uma mudança e tudo mais. E tem um monte de gente que tem que ir para a cadeia, às vezes é a cadeia o que dá jeito neles, né? E quer ficar sendo gerente de hotel e por aí vai, mas é bom falar. Eu falei no início aqui do Mandela, a cadeia parece que foi uma experiência que mudou um pouco a vida dele, quem conhece leu a história dele. André, e tem muitos dos nossos que seria bom eles irem para a cadeia, que podia até mudar eles. Talvez o único jeito de mudar eles era ir para a cadeia. Deixa eu fazer um complemento aos companheiros que falaram, cada um deu a sua contribuição. Veja só, tem coisa que não é igreja. O Japão, jogaram a bomba lá, Japão, a maioria é budista. É budista a maioria no Japão. Jogaram a bomba de Hiroshima e Nagasaki, tudo bem com o apoio dos Estados Unidos, mas eles construíram lá uma grande sociedade, uma das maiores economias do mundo. Chegou a Alemanha. A Alemanha participou de 2 guerras no século passado. Primeira Guerra Mundial, foi detonada, se reconstruíram. Aí depois pegaram na Segunda Guerra Mundial, dividiram a Alemanha no meio, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental, administrada pela União Soviética, influenciada pela União Soviética, submetia a Moscou, a antiga União Soviética, e a Ocidental submetida aos Estados Unidos. O que aconteceu? A Ocidental prosperou, a Oriental afundou. Quando retirou-se o Muro de Berlim, havia um desequilíbrio. Evidentemente, aquilo é fruto das escolhas que cada um fez. Cada governo fez. Hoje em dia, a Alemanha já se superou. É uma grande nação, a potência que está se vendo aí na crise internacional, como é que eles estão sendo muito bem-sucedidos e estão sendo quase que um equilíbrio na Europa. Então, na verdade, isso não é igreja. Não é o evangelho. Isso são escolhas das pessoas, escolhas das sociedades. Porque se a sociedade não conhece Jesus, é porque a igreja não foi lá pregar. Agora, na verdade, o Japão budista
prosperou. A Alemanha comunista se deu mal porque não deram oportunidade. Quando a gente vai na Rússia, vê lá um monte de lugares assim, ermos, o que era uma potência se tornou uma coisa ultrapassada, porque é uma escolha do comunismo. Vai em Cuba, é a mesma coisa, eu tive oportunidade nesses lugares. A China, você chega em alguns lugares, são prédios extremamente suntuosos, que impressionam. Estive lá em Xangai, um negócio assustador. Em contrapartida, tem miséria em outros lugares. Na verdade, a economia, as escolhas do povo, da administração, é uma escolha que é consequência sobre cada um. Porque existem pessoas que são muito bem-sucedidas, são honestas no Brasil e não são cristãs. Os grandes empresários fazem muito bem à sociedade. A gente não pode querer tornar tudo espiritual e botar a culpa tudo no diabo, sendo que nós não mudamos aquilo que nós precisamos mudar. Perfeito. Porque a pessoa que não é cristã e faz as coisas certas no âmbito da administração ou do seu país, ou da sua empresa, ou da sua vida, vai bem, vai bem. Agora, se administrar mal, vai mal. Agora, o evangelho é outra coisa. O evangelho é que salva da vida eterna e ensina princípios. Agora, existem pessoas que não conhecem o evangelho de Jesus, que não aceitou a Cristo como Salvador, mas pratica os princípios ensinados na Bíblia, ou porque ensinaram para ele, ou porque ele percebeu que é mais interessante. A realidade é que existem muitos que falam que Jesus salva, cura e liberta, e são, na verdade, pessoas erradas, que furtam energia, que furtam gato net. O que adianta? É melhor parar de pregar o Evangelho. Os pessoal fala de consciência de meio ambiente, ninguém ensinou o índio a respeitar o meio ambiente, ficou no projeto e eles sempre respeitaram. Eles sempre respeitou a natureza, sempre respeitou o ambiente que ele viveu, nunca poluiu, e eu concordo, e não é uma questão de religiosidade, a pessoa pode ser espírita, pode ser ateu, aqui nem é questão da política. Eu posso votar no candidato ateu, se o projeto dele for bom, eu posso e voto, se for o caso, voto. É melhor do que um crente sem projeto, um crente que é reeleito várias vezes, nunca presta conta em lugar nenhum. Certeza. E existem pessoas que ateus não conhecem Jesus, mas são honestos e estão propondo coisas boas. Forte. Eu prefiro votar num cristão se eu tiver opção. Opção minha. Agora, se for uma pessoa despreparada, o que adianta? Com o médico. O seu médico, você vai no médico porque ele é cristão? Um cirurgião cardíaco. Ah, esse cara é espírita, não vou operar com ele, vou operar com outro que é cristão. Ele é totalmente despreparado, já matou uns 3 já na cirurgia. Você vai, escolhe o médico, você escolhe o melhor médico. Melhor médico, quem deu a inteligência dele foi Deus, e quem fez dele o conhecimento ser produzido também foi Deus. Perfeito. Olha, eu quero parabenizar o programa Antenados na geral. Primeiro, que aqui a gente pode falar a verdade, né? E uma das maneiras de mudar toda essa situação é falando a verdade. Um dia chegou um rapaz perto de mim e falou assim: eu queria dizer para o irmão que as drogas, nós temos lá um centro de recuperação, né? Aí as drogas estão matando não sei quantos jovens. Eu falei assim: rapaziada, drogas não matam ninguém. Vai no cemitério, faz um levantamento. Drogas não matam ninguém. As armas matam todo dia. Alguém quer acabar com as armas? É o bandido da favela que vai em outro país trazer as armas? Cadê esses homens? Eles estão presos? Alguém fala a respeito disso? Ninguém fala a respeito disso. As pessoas têm que ver que na Bíblia Deus fez coisas, parece que ridículas, mas para chamar atenção mesmo, sabe? Chegou para um homem chamado Ezequiel, falou: Ezequiel, você vai comer fezes de homem. O quê? Não, senhor, você me obedece, vai comer fezes de homem. Faz lá um piquenique e bota fezes de homem no meio do povo todo e come. Aí ele: Senhor, mas não perguntou nem por quê. Aí ele falou assim: Senhor, tem misericórdia de mim? Tira as fezes de homem para mim, que eu não consigo comer fezes de homem. Ele falou assim: então é tirado a fezes de homem e você vai comer esterco de vaca, esterco de animal. Faz lá um piquenique e come. Na hora que ele começou a comer aquilo, aí o povo ficou: que coisa ridícula! Olha lá, comendo fezes de animal, coisas imundas. Aí o povo começou a falar isso um com o outro e começou o debate. Igual está aqui nos Antenados. Peraí, ele está comendo fezes de animal e nós não estamos comendo coisas também imundas, sacrificadas a ídolos? Nós não estamos comendo também do adultério? Nós não estamos comendo também de dinheiro que não é de Deus? Aí começou cada um a olhar para dentro de si. Olhando para o profeta, olhou para ele e disse: Isaías, você como sinal de prodígio e maravilha, vai andar 3 anos nu. E lá está o profeta andando nu, andando, coisa ridícula. E o povo ficou espantado com aquilo. Gente, o cinto da verdade, se você tiver com a calça sem cinto, se tu der uns 3 pulinhos, a calça pode cair e aparecer a sua nudez, porque está usando a mentira. Eita. A verdade também liberta.
Já pensou um dia um profeta profetizar contra o altar se rachar? É a hora que você vê chegar dentro da igreja, você vai ver lá, tira o cordeiro, põe o ovo de Páscoa. Põe o ovo de Páscoa, aí o profeta clama contra o altar se racha. Um dia vai acontecer isso. O povo dançando quadrilha dentro da igreja, baile gospel e tantas coisas. Ei, vem um profeta, profetiza, joga o profeta para fora, bota na cadeia, enfia ele na lama. Vai acontecer isso. Só falta acontecer isso, porque hoje em dia o certo virou o errado. E o errado virou o certo. Então, deixa eu temos que uma entender. pergunta um pouco. Claro que a gente falou, não tem coisas que podem até ser espirituais, a gente tem que orar pela nossa nação, pelos nossos governantes e tudo, mas a ação nossa no voto, no dia a dia, nas nossas escolhas, é o que vai dar um norte mais ou menos para o nosso país. Mas eu achei interessante uma pergunta aqui, no sentido de o que a igreja pode contribuir com uma mudança de mentalidade, com uma ajuda nesse sentido. E isso aqui é interessante, talvez seja um retrato talvez da igreja do dia de hoje, não sei se é, mas é para a gente pensar. Uma pessoa fala o seguinte: o que vocês acham que a igreja... o que vocês acham que a igreja pode fazer para mudar o mundo? Se vocês acham que ela tem que parar de buscar somente os dons espirituais que é para a igreja, para a bênção da própria igreja, e demonstrar mais os frutos do Espírito. Ele está falando assim, às vezes a gente como igreja, a gente busca muitos dons espirituais, falar em línguas, revelação, que é uma coisa que é até boa, eu acho que é saudável, a igreja tem que fazer isso, mas não demonstra tanto o fruto do Espírito. Tem o dom do Espírito, mas não demonstra o fruto do Espírito. E a única maneira para a sociedade, ou seja, a gente está se santificando muito internamente, mas lá para fora ninguém está vendo essa santificação. André, a única maneira de você conhecer quem é servo de Deus é pelos frutos do Espírito, pelo amor e pelos frutos do Espírito. É a única maneira. E alguém conhece alguém pelos frutos do Espírito? Não. São 4 coisas que Deus não deixou o homem saber. Primeiro, o que o outro está pensando. Você sabe o que ele está pensando, o que eu estou pensando? Ninguém sabe. Segunda coisa, o dia da morte do homem. Também ninguém sabe. Eu vou morrer tal dia, tal hora. Ninguém sabe. A outra coisa que Deus não deixou o homem saber também. Quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Quem é joio e quem é trigo. Porque são iguais. Entendeu? Então, como vai conhecer o fruto do Espírito na vida daquela pessoa? Só os olhos de Deus que conhece. E a quarta coisa, que é o mais importante, é a vinda de Cristo. Quando Jesus foi chegar na terra para pregar a palavra, Deus arrumou o mundo politicamente. Deus fez os romanos invadir todas aquelas nações que eram inimigas de Israel. Hoje em dia, Deus está arrumando o mundo politicamente também. A democracia vai invadir todos os países do mundo, até os muçulmanos. E Jesus vai vir nas nuvens do céu, o evangelho será pregado em toda a face da terra. É isso que vai acontecer. E um dos meios de comunicação que Deus vai enviar é o meio que nós estamos usando mas agora. A pergunta aqui é interessante. Às vezes a gente busca muito a santificação interna, que é a busca dos dons, a gente tem que falar em língua, revelação e tudo, que é uma coisa que de fato traz um alimento e abençoa internamente a igreja, mas quem está fora da igreja... Acaba não tendo... ter dom, mas não faz diferença. Agora, o fruto... É a natureza de Cristo dentro de nós. Eu sei, mas o fruto o fruto da vida dele, aí sim vai afetar a sociedade. O que acontece? As pessoas gostam de pregar, gostam de repetir, citar, estudar a Bíblia, mas elas às vezes não conseguem aplicar a Bíblia no próprio trabalho delas, no dia a dia delas, não conseguem dar exemplo, não conseguem elas mesmas. O Mahatma Gandhi, não foi Jesus Cristo não, foi Mahatma Gandhi. Falou assim, seja você a diferença que você quer ver no mundo. Então a gente sabe muito falar dos outros. Às vezes tem pessoas que sabem tanto falar dos outros, mas tudo que ela está falando não aplica na vida dela. Uma pessoa que não consegue, às vezes, se situar bem no trabalho, não consegue trabalhar, não consegue produzir, mas tem opiniões sobre todo mundo. Às vezes tem opinião sobre pastor, e é bom que tenha opinião, mas pega essas opiniões e aplica na sua própria vida. Lê a Bíblia, sabe tudo, sabe pregar, mas é como se nada fosse uma coisa muito sem sentido. Sei tudo da Bíblia, se preocupa em aplicar? Nem tanto. Essa é aplicar, não só pensando na vida eterna, mas pensando também nos bons resultados que você vai ter aqui na Terra. Se você não tiver bom no plantar coisas boas, você não vai colher coisas boas. Se você não for um bom profissional, você não vai ser promovido. Se você não for uma pessoa crítica politicamente, você vai escolher um mau profissional, um mau político que vai te representar, vai te governar. Não podemos nos esquecer
que são decisões políticas que fazem com que você tenha médicos em hospitais ou se você vai construir um monumento caríssimo em algum lugar. Isso é uma decisão política que vai fazer o professor ganhar mais ou vai fazer, sei lá, uma outra categoria ganhar muito mais e o dinheiro ser mandado para outras finalidades. São decisões políticas que mexem com a sua vida diariamente, o transporte, a educação e tudo mais. Se você não pensar nisso, está perdido. E não adianta falar a culpa do político, porque quem escolhe ele é você, está na sua mão. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Antenados na Geral de hoje. Nós falamos um pouco sobre os milhões de problemas que nós temos no Brasil. Agora vamos aplicar ele. Como a armadura de Deus pode ser usada em cada uma dessas situações? Como a gente pode... Acabamos de falar um pouco do cinto da verdade aqui, porque se você não colocar, cai a calça e mostra a mentira da sua nudez, tá bom? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Antenados volta já já. Esse já é o último bloco do Antenados na Geral ao vivo para todo o Brasil. Deixa eu dar uma informação para você. Quer ficar bem informado sobre tudo que acontece no mundo cristão? Para poder debater que nem nós. Aqui em Antenados, todo dia nós temos um debate, todo mundo é muito bem informado, sabe de todos os assuntos. Você também pode ficar bem informado direto do seu celular. Envie as letras GH de Gospel hoje para o número 49810 por SMS e você receberá no seu celular todo dia notícias do mundo cristão. Veja só esse vídeo. Receba diariamente em seu celular notícias do mundo gospel. Basta enviar a palavra GH para 49810. Você vai receber um SMS. Responda sim. Aproveite, os 7 primeiros dias são sem custo. O que você está esperando? Fique bem informado e surpreenda seus amigos. Envie GH para 49810 e assine. É só enviar GH para 49810 e todo dia no seu celular. Primeira semana é gratuita, depois você receberá informações da tarifação das mensagens de texto no seu celular. Deixa eu voltar aqui. Nós levantamos aqui, falamos, enfim, de várias situações complicadas e qual é o papel da igreja dentro disso tudo. Porém, é muito claro, e a Bíblia fala que contra as investidas de Satanás e, às vezes, essa institucionalização do pecado, do que é errado, pode ser algo orquestrado por Satanás também, embora tenha muito a ver também com as nossas escolhas, mas a Bíblia fala muito bem de uma armadura que nós temos que nos revestir para poder fazer essa luta. E tem vários componentes disso. Como é que a gente pode usar isso tudo para guerrear nos dias de hoje? Preste atenção, André. O Rubens falou uma coisa que me chamou muita atenção, sobre tirar uma pessoa e a pessoa não ter mudança. Às vezes pega uma pessoa, tira do mundo e traz para dentro da igreja. Mas aí começa um trabalho pior, que é o trabalho da igreja. Trouxe a pessoa, tirou do mundo, trouxe para dentro da igreja, mas agora o mundo está dentro daquela pessoa. Aí vem o trabalho da igreja de pregação, para haver uma transformação na vida daquela pessoa. E quando a igreja também está cheia de mundo, tinha baile funk lá no mundo e aqui também tem baile funk aqui dentro da igreja. Tinha quadrilha no mundo, tem quadrilha dentro da igreja também, é a mesma coisa. Como o mundo vai sair da vida dessa pessoa? Fica mais difícil de a gente, como um agente de Deus, como um servo de Deus, como um profeta, pregar a palavra para uma pessoa que encontra tudo que é do mundo dentro da igreja. André, muito se discute sobre o papel da igreja dentro da sociedade. Qual é o papel da igreja dentro da sociedade? A igreja, ela é um organismo espiritual, ela é uma instituição também, ela tem CNPJ, ela tem estatuto e regimento. Eu entendo que a igreja não foi criada para ir para a rua protestar. A grande comissão de Jesus Cristo é o papel da igreja. Ide pregar o evangelho. E o evangelho traz mudança de atitude, mudança de comportamento. A Bíblia diz que nós temos que orar por todos. Paulo nos ensina a orar pelos governantes. Eu entendo que existe sim uma influência satânica na mente dos governantes. E nós temos que combater isso através da oração. Tiago disse que a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Eu não quero aqui espiritualizar tudo, não. Mas eu entendo que o papel da igreja é muito mais espiritual do que de ações e atitudes seculares. A igreja é um organismo espiritual e combate as hostes, como está lá em Efésios 6,12. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Eu sou radicalmente contra usar a igreja para ir para a rua para protestar contra quem quer que seja. Além de que esses movimentos estão contaminados de ideologias que são contra os princípios cristãos. Como sociedade, mas não como igreja. Sim, não como igreja. O meu membro, eu oriento ele a votar, a pensar em quem ele vai votar, independente da religião que a pessoa é. Mas eu não vou pegar a minha igreja e vou para a rua protestar. Eu vou orar. Paulo
Paulo disse o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Você vê que todas as atitudes da igreja estão voltadas ao mundo espiritual. Paulo disse: a arma das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Eu estou dizendo que a gente tem que ficar orando lá na igreja. Não, nós temos que orar, também ter o voto. É o voto que muda a sociedade também. A quem você vai colocar. Então essa coisa de pegar, organizar a igreja, agora vamos lá para o centro da cidade, vamos protestar contra isso, contra aquilo. Esse não é o papel da igreja. A grande comissão da igreja é Jesus ir e pregar o evangelho e fazer discípulo em meu nome. A igreja existe para isso. A igreja não existe para ter bandeira ideológica, para ter bandeira partidária. O nosso ideal é Cristo e pregar o Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus entra na mente do homem, ele se transforma. É João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Quando o Cristo chega, sai o adultério, sai a prostituição, sai o crack, sai a maconha, e aquele indivíduo vira um ser melhor, vira um cidadão melhor, porque a palavra de Deus trouxe uma transformação sobre ele. E isso é espiritual. Quando há uma conversão verdadeira, quando há uma conversão ideal da vida daquele ser humano, na vida daquele cidadão, a sociedade toda ganha, porque muitas vezes o cara critica o cara que está com uma Bíblia debaixo do braço, mas antes ele estava com uma R15 na mão, antes ele estava pulando o seu muro, o seu portão, para roubar um bujão de gás ou uma peça de roupa. Mas a igreja, não a igreja, a palavra que a igreja prega, ela é poderosa para destruir e combater as fortalezas. E outra coisa também, tem um bloqueio aqui na mente do cristão, tem um capacete, vem a tentação, ele bloqueia, e não, isso aqui eu não quero na minha vida. Entendeu? Então, o capacete da salvação mostra que ele, até o pensamento dele é diferente. Entendeu? Escudo da fé. Tem gente que pensa que o escudo era só para defender aqui a parte aqui do coração. Não, o escudo é até o chão, era para defender o corpo todo. Inclusive, quando se uniam, colocava o escudo um em cima do outro, parecia um muro. Poderia jogar flecha, poderia jogar tudo, que nada aconteceria ali. Quer dizer, se todos se unirem, se uma casa não for dividida, se todos se unirem, nada atinge a igreja. Mas, de novo, vou voltar de novo ao que o pastor Jés Eliseu falou. Isso é uma utopia. Isso não vai acontecer, as igrejas não vão se unir, a igreja não vai transformar esse mundo numa plenitude. Nós temos que continuar pregando o evangelho, sim, mas este mundo só vai ser restaurado no reinado messiânico. Isso, a igreja tem que continuar pregando o evangelho. Enquanto isso, os membros da igreja, que são cidadãos, eles precisam ser orientados a serem melhores profissionais, a correrem atrás, a progredirem, porque senão sabe o que acontece? As pessoas vão sofrer aqui por causa de falta de conhecimento bíblico, que a Bíblia ensina a pessoa a buscar a excelência também. Então, na verdade, é importante a igreja. O evangelho trata salvação da alma, transformação. Mas existe, a menos que nós queiramos ir para o céu amanhã. Caso não queiramos viver aqui muitos anos e queiramos ter conforto para nossas famílias, temos que batalhar aos moldes do que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina nós sermos lenientes e nem espiritualizar a nossa incompetência. Se o cara é despreparado, Deus não tem nada a ver com isso. Se ele jejua 7 vezes por semana e faz vigília todas as noites, provavelmente vai ficar com sono no trabalho, vai trabalhar mal, vai ser demitido, e o Espírito Santo de Deus não tem nada a ver com isso. Então, administrar bem a nossa vida para sermos salvos em Cristo e sermos bem-sucedidos, depende de nós. Eu não posso ser hipócrita e falar aqui para os telespectadores coisas que eu falo diferente para meus filhos. Eu quero que meus filhos sejam bem-sucedidos, estudem para ser bem-sucedidos na sociedade, e eu quero que os telespectadores também sejam. Então, eu não vou ficar aqui enrolando, fingindo que estou, vamos para o céu. Na hora certa. Por enquanto, vamos ficar aqui. Até o Senhor Jesus, que Ele queira. Não vos peço que os tireis do mundo, mas livrai-o do mal. É isso aí. Amém. Pastor Jess. Amém. Como é que a gente pode lutar? Olha, André... Disso tudo. A gente já falou de coisas institucionalizadas, falou até de sociologia, de terceiro e primeiro mundo, isso, tudo bem, mas... eu acho que... Dentro das nossas possibilidades, eu acho que de comunidade, dos arredores de uma igreja, como é que a gente pode trabalhar? Eu penso, na minha visão, e vou ser criticado por isso, eu penso que a igreja hoje já pregou muito. Eu penso que a igreja devia viver o evangelho. Eu acho que se a igreja entendesse qual é o evangelho, né, como a doutora e a profetisa da igreja do sétimo dia entendeu, como o Ellen White entendeu, o que a transformou, né, não estou falando da parte teológica, mas da parte prática do evangelho, entendeu? O que ela transformou nesses mais de 100 anos da igreja adventista. Eu acho que a igreja adventista, nessa parte prática do evangelho, ela é um grande exemplo para as outras igrejas seguirem. A gente está pregando muito. E, na verdade, a prática, a praxis, né,
não está acontecendo, entendeu? E eu volto, sempre quando eu venho aqui, eu bato nessa tecla, entendeu? A Igreja Evangélica Brasileira... O discurso está muito bonito, mas na hora de... Não temos prática, nós não temos... Não estamos coerentes com o que nós dizemos. Não. Os espíritas e outras entidades, eles dão show nessa área social, em orfanato, em asilo. Eu estive no Lar Batista, em Campo Grande. O orfanato do Lar Batista fechou. O diretor me falou, pastor, eu fiquei triste porque uma criança que era órfã aqui, que estava sendo catequizada aqui no Evangelho, ela foi para um orfanato espírita e ela não aceitou aquela doutrina. Não, eu sou cristã. E aí houve uma briga com o juiz para remanejar, para procurar um orfanato evangélico no Rio, que é difícil vaga. Então, o que falta hoje para o povo evangélico brasileiro é vergonha na cara e viver, entendeu? A gente não tem orfanatos, é pouquíssimo a proporção de igrejas, de megas igrejas com as obras sociais, e precisa viver. Entendeu? Porque a igreja é uma nação, em miniatura, é uma nação, uma sociedade. A igreja primitiva, entendeu? Ela é o Estado de Israel hoje é o que é, por quê? Porque as comunidades na Europa, nas sinagogas, era proibido uma criança fora da escola, um jovem sem educação. A sinagoga financiava a faculdade, financiava cursos profissionalizantes. Então, a sinagoga criou. Então os judeus chegavam numa região onde tinha 10 famílias em 100 anos. O topo da pirâmide era daquela sociedade, médicos e profissionais liberais eram judeus. Aí como se a palavra colocaria por cabeça e não por cauda? Porque é uma semeadura. É uma semeadura. Então eu dou graças a Deus pela igreja adventista do sétimo dia, pelo mega trabalho social que ela tem, porque ela está mostrando, de fato, de direito, como a gente pode fazer na prática aquilo que Jesus mandou. E acho que isso deixa um ensinamento muito bom para a gente nesse final de programa, da questão da pequena questão da semente e da semeadura. Por exemplo, nós falamos aqui que às vezes a gente quer combater o mal maior do governo, do coisa lá embaixo, mas nós estamos sendo corruptos no nosso dia a dia, nas pequenas ações. Se a gente começar a plantar coisas boas aqui, futuramente de alguma maneira vai isso refletir lá em cima. E do mesmo jeito, isso que nós acabamos de falar, se um dia queremos chegar também lá em cima como governantes para mudar na prática aí as coisas, vamos começar aqui embaixo então, preparando pessoas, capacitando pessoas, porque também é muito difícil hoje a gente querer pegar pessoas que às vezes não são capacitadas, já queremos colocar lá em cima. Bota ele porque ele é homem de Deus e bota lá em cima, mas ele não está preparado para isso. Então, se começarmos a semearmos até isso nos dias de hoje, daqui a uns 20, 10 anos a gente começa a ver alguma diferença, porque tem esperança, tá, queridos? Tem esperança. Do mesmo jeito que aquela estrela brilhou quando Jesus nasceu em cima daquela estrebaria, eu acredito que hoje, Jesus nascendo dentro das pessoas, elas brilham no meio da escuridão e trazem luz para as pessoas. Isso vai acontecer no Brasil. Não percam a esperança, transformai pela renovação da vossa mente. Tá bom? Obrigado, pastores, pelo programa de hoje. Tem um bloqueio aqui. Hoje foi pesado aqui. Hoje foi teologia pesado o programa de hoje. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Está subindo as letrinhas. Alguém tem algum recado? Vamos mudar o Brasil. Depende de nós. O Brasil só muda se nós brasileiros construirmos algo melhor. Usa o capacete da salvação. Amém. Obrigado pela sua audiência. Deixa eu vencer. Até a próxima Antenados na Geral. Tchau, tchau.